Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou André Siqueira e no segundo conteúdo de hoje, claro, véspera de partida, é dia de pré-jogo no nosso canal, conteúdo em dose dupla. Mais cedo falamos sobre o pedido do Neymar e agora é hora de analisar tudo, mas tudo mesmo de Santos e Fortaleza, Fortaleza e Santos, que se enfrentam amanhã, sábado, a partir das 4 horas da tarde na Vila Belmiro, jogo com transmissão exclusiva do Premier. Se você não estiver no estádio, você só acompanha no Premier. E a partir de agora nós vamos falar de tática, escalação, passar as informações e também teremos participação especial da Guigui, do canal da Guigui, produtora de conteúdo sobre o Fortaleza, que retorna ao nosso canal. Ela que já havia participado quando nós trouxemos um perfil de Juan Pablo Vojvoda, agora ela fala sobre o time de Juan Palermo, ex-centroavante, novo técnico do Leão do PC. Peço o seu like, o seu compartilhamento, a sua inscrição, rumo aos 15 mil inscritos. Hype este vídeo, arrisque um palpite. Se você é torcedor do Fortaleza e veio através do canal da Guigui, diga também, se manifeste. É um enorme prazer tê-lo aqui. Máximo respeito ao Fortaleza, clube de torcida gigantesca, clube que tem construído uma história muito linda na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Aliás, esse jogo tem muitos simbolismos, não é verdade? Primeira vez que o Fortaleza vem à Vila Belmiro depois do fatídico 6 de dezembro de 2023, dia de triste memória em que a equipe, à época comandada pelo Vojvoda, bateu o Santos e nos levou para a Série B. É dia, portanto, de exorcizar o fantasma e de se aproveitar da atual condição do Fortaleza na tabela para respirar aliviado. É importante lembrar os amigos e as amigas que na mesma hora em que rolar a bola para Santos e Fortaleza, o Cruzeiro receberá o Vitória no Mineirão. O Santos tem 32 pontos, o Vitória tem 31. Se o Santos ganhar e o Vitória perder, o Santos abre 4 pontos para a equipe baiana. E também, ao bater o Fortaleza, se isso acontecer, o Peixe abrirá 8 pontos para o time cearense. Há outros jogos que interessam ao Santos nessa rodada. No domingo, 4 horas da tarde, o Ceará, que tem 35 pontos, pega o Fluminense. Portanto, se o Santos ganhar e nós secarmos o Vozão, o Santos pode igualar o Ceará em pontuação. Temos também um Atlético Mineiro que tem 36 pontos contra o Internacional no Beira-Rio, domingo. E há outros jogos que interessam ao Peixe. Sábado, 9 horas da noite, Flamengo e Sport, o Sport é o Lanterninha, e também no domingo, 6h30 da tarde, o Juventude recebe o Palmeiras, o Santista também fica de olho nesse jogo. Para essa partida, a grande dúvida fica pela presença do Neymar. Se você não viu, veja o vídeo de mais cedo. Neymar pediu para jogar. Ele será avaliado nessa sexta-feira. Agora são 3 horas, 15 horas e mais 44 minutos. A partir das 4 da tarde, daqui a pouquinho, o Santos começa a treinar. E nós descobriremos se o Neymar será relacionado ou não. No momento em que eu gravo esse vídeo, não sei ainda. Mas o Neymar pode ficar à disposição. Quem também volta, ótima notícia, o Zé Rafael. Cumpriu suspensão contra o Botafogo e está à disposição. Quais são as dúvidas do Vojvoda? Ele que faz vários testes ao longo da semana. Quem joga no ataque? O Barreal dá um passo à frente, joga no lugar que em tese é do Guilherme e o Vojvoda reforça o meio de campo ou com Vitor Hugo ou com Arão, ou o Santos jogará no 4-4-2 com o Guilherme no ataque e também com o Barreal no meio, com o Vitor Hugo no banco de reservas. E eu ia me esquecendo, lembrei agora que o Souza está suspenso e no seu lugar deve jogar o Escobar. Mas antes do campinho e da tática, vamos ouvir a nossa convidada, a Guigui, do canal da Guigui, que gravou um vídeo aqui para nós, eu já vou colocar na tela, nós vamos ouvir. Eu peço que vocês também se inscrevam no canal da Guigui, tá bom? É muito importante que vocês façam isso. Ela que gentilmente atendeu o nosso chamado aqui e vamos ouvir o que ela tem para falar do Fortaleza, para que nós possamos ouvir aqui. Beleza? Então deixa eu tirar o banner da tela, eu vou botar aqui o play
no vídeo que a Guigui gravou para nós. Vamos ouvir. Fala André, galera do canal Filho de Peixe, jogo importantíssimo, né? E como vem o Fortaleza, vou falar para vocês, eu sou a Guigui, produtora de conteúdo do Fortaleza, time esse que infelizmente nessa Série A tá lutando contra o rebaixamento. A gente fica muito triste como caiu o rendimento, né, de um ano para o outro. Ano passado o Fortaleza conseguiu ser quarto lugar, uma campanha maravilhosa com o Vojvoda que agora tá desse outro lado, e esse ano o Fortaleza lutando contra rebaixamento. Vou comentar um pouco com vocês, né? Um ano complicado para a gente, um ano onde o time não se encaixou, né? Foi mantida a maior base do time do ano passado, do elenco, na verdade, não foi nem somente do time titular. Só que esse ano não deu liga, as coisas não aconteceram. O próprio Vojvoda fez grande parte das partidas do Fortaleza no início do Brasileirão e não conseguiu ter um rendimento suficiente. E aí aconteceu a demissão dele, mas o que mudou, né, do que era o Fortaleza com o Vojvoda para o que é o Fortaleza hoje com o Palermo. Após o Vojvoda sair, ainda tivemos o Paiva. Renato Paiva veio para cá e tentava fazer um time mais posicional, um Fortaleza que fisicamente precisaria estar no nível de intensidade dos 90 minutos ali, marcando em linha alta. O time não aguentou, muitos jogadores acabaram se lesionando. E assim, independente da forma que ele queria que o time jogasse, não encaixou, não deu certo. E foram 10 jogos com o Paiva com apenas uma vitória. E aí o Palermo chega para cá para ter uma missão bem mais difícil, né, com bem menos jogos, e o Fortaleza do Palermo ele já consegue ter um rendimento muito maior. Ele chega aqui e vence Vitória, Sport, Juventude, mas até então somente jogos de confronto direto, né? Teve derrotas também, mas a rodada passada o Fortaleza acaba vencendo o Flamengo e eu vou trazer para vocês a escalação que aconteceu contra o Flamengo, que deve ser a escalação que vai acontecer no jogo contra o Santos. Fortaleza tá tendo gol aí o Breno, né? Um goleiro que substituiu o João Ricardo, que era o goleiro titular até então, mas se lesionou, passou por uma cirurgia, e o Breno vem muito bem. Inclusive, na vitória contra o Juventude, é uma virada que acontece a partir de uma defesa de pênalti que ele faz e o jogo muda. Nas laterais tem o Mancuso, já é um lateral direito que avança mais, né? Um jogador que é mais agudo. O Pacheco já é o contrário, já é um lateral um pouco mais defensivo, mas também ajuda no ataque. Tem o Gaston Ávila e o Brits, os dois zagueiros. O Ávila que tem um excelente passe longo, o Brits que é o capitão do time, é um dos jogadores mais importantes que a gente tem. No nosso meio, o Sacha, que é o primeiro volante, é mais de marcação. O Pierre, que chegou agora nessa última janela, ainda quando o Renato Paiva estava aqui, veio do Volta Redonda da Série B, mas é um jogador que está ajudando demais. Ele tem uma qualidade no passe, mas está conseguindo ajudar muito na marcação. No jogo contra o Flamengo, ele conseguiu antecipar várias jogadas e fazer roubadas de bola, que inclusive o gol da vitória contra o Flamengo parte de uma roubada de bola, uma antecipação que ele faz. O Pochettino atuando como 10, é um jogador que passou algum tempo no departamento médico esse ano, mas também foi um jogador que não conseguiu render o suficiente. E nesse último recorte vem jogando bem. Eu acho que o Fortaleza finalmente está encaixando um meio. O Herrera é um jogador muito criticado também, mas assumiu ali a ponta na ausência do Marinho, que no momento está no departamento médico, mas também não estava conseguindo render o suficiente, e também nem o Iago Pikachu, que eram os jogadores da posição. O Herrera chegou na janela, na outra janela, e conseguiu jogar bem contra o Flamengo, então fica aí para a gente ver como vai ser o rendimento dele. Breno Lopes, o jogador que vocês já conhecem, né? Um cara que tem ajudado bastante o Fortaleza nessa Série A na ausência do Moisés, porque passou 6 meses no departamento médico lesionado, e o Breno Lopes, ele tá fazendo a parte dele, é o artilheiro do Fortaleza na Série A, autor do gol da vitória contra o Flamengo, e o Barreiro é o centroavante. O Daverson viajou também, é um jogador que, enfim, é questionado pelo torcedor, é inconstante, né? Ajuda uns jogos, joga bem, e outros não. E as brincadeiras dele acabam estressando bastante o torcedor, mas o Barreiro é um jogador de mais força física, de tentar fazer o pivô, de tentar prender os zagueiros. E quem tem tido o maior destaque no nosso ataque realmente é o Breno Lopes. É um Fortaleza que chega pressionado,
que chega sabendo do nível de importância que é o jogo, precisando vencer para diminuir a distância do próprio Santos. O próximo jogo do Fortaleza é um clássico, vai jogar contra o Ceará, então é importante chegar também com a moral mais elevada nesse jogo. Então vai ser uma partida que com certeza o Fortaleza vai tentar jogar para vencer. É um Fortaleza que vai, numa estratégia muito provavelmente de se defender mais, tentar jogar de uma forma mais reativa, deixar a posse de bola um pouco mais com o Santos, porque tem pontas de velocidade, que é o Herrera e o Breno Lopes, que podem aproveitar, quem sabe, uma situação de contra-ataque para usar da letalidade e tentar vencer um jogo tão difícil. A gente sabe que o Santos também precisa da vitória, então deve se lançar mais. Mas é isso, é assim que vai o Fortaleza, com alguns jogadores no departamento médico, mas eu acredito que a escalação titular deve se repetir a mesma do jogo contra o Flamengo. Bom, é essa a notícia que eu trago sobre o Fortaleza. Um abraço para todos vocês, tamo junto. Tá aí, pessoal. Bom, desculpa aí, eu tinha mutado o meu microfone. Muito obrigado a Guigui, que abrilhanta aqui o nosso canal, trazendo muita informação sobre o Fortaleza. Então, vocês já viram aí a provável escalação e eu já passei para vocês qual deve ser a provável escalação do Santos. Então, agora chegou aquele momento que muitos de vocês adoram. É hora do campinho. Bora falar de tática, porque esse jogo promete ter alguns desafios ao Santos. Vamos lá. Como eu disse aos amigos e às amigas, a escalação do Santos não deve fugir deste padrão. Brazão no gol, Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez e Escobar. Schmidt, Zé, Barreal, Rollaser, Guilherme ou Lautaro Dias. Outra possibilidade seria essa daqui, que eu comentei com vocês na abertura do vídeo, que seria o Vitor Hugo jogando no lugar do Guilherme, e aí o Barreal daria um passinho para frente, o Guilherme sairia, tá? Mas eu acho que como o jogo é dentro de casa, eu acredito, não é uma informação, é um feeling, até porque o Santos nem começou a treinar ainda, e então eu não tenho essa informação. Eu acho que o Vitor Hugo ficará no banco, o Barreal vai jogar por aqui e o Guilherme será mantido. Voltará ao time, melhor dizendo. O Fortaleza, só recapitulando, de Breno, Mancuso, Brites, Gaston Ávila e Bruno Pacheco, Lucas Sacha, com Pierre, Herrera, Pochettino, Breno Lopes e Barreiro. Vocês ouviram aí a Guigui falar que o Pochettino é uma espécie de camisa 10. Mas ainda que a escalação faça supor que é um 4-3-3, eu vou mostrar para vocês um comportamento do Fortaleza contra o Flamengo. Eu volto para o campinho já já, só para ilustrar para vocês que estão nos acompanhando como, na verdade, não é um 4-3-3. Esse aqui é um print de um determinado momento do jogo entre o Flamengo e o Fortaleza, na última rodada, que eu assisti e fiz diversas anotações para trazer para vocês. Perceba como, aqui onde está o meu mouse, é o Breno Lopes, fazendo uma dupla de ataque com o Barreiro. E sem a bola, o Pochettino, que é o camisa 7, se comporta como uma espécie de meia esquerda. E o Fortaleza marca em 4-4-2, com as duas linhas de meio de campo e de defesa bem aproximados. Então, digamos que o Pochettino vai para o sacrifício, entre aspas, para que o Breno Lopes possa ser mantido mais avançado, porque a estratégia do Fortaleza é congestionar o meio de campo, dificultar a circulação de bola e, assim que recuperar, partir para um contra-ataque agressivo, muito veloz. Contra o Flamengo foi 1-0, gol do Breno Lopes. Mas antes do gol sair, o Fortaleza teve 3 puxadas de contra-ataque muito fortes, que o gol só não saiu por um detalhe. Em um dos lances, o lateral esquerdo, Ayrton Lucas, por exemplo, salva a bola em cima da linha. Então, voltando para o campinho, eu acho que a grande questão do Santos vai ser ter paciência para circular a bola e achar os espaços. Por quê? O Fortaleza marca nesse 4-4-2 e a ideia é congestionar o lado do campo em que está a bola e também a faixa central. Então vamos supor que a bola está aqui pela direita com o Igor Vinícius. O que o Fortaleza vai fazer? Pochettino, o volante vem, acompanhado do Lucas Sacha, o Herrera fecha por aqui, congestionando o meio de campo para pegar essa bola e achar o Breno e achar o Barreiro. Então o Santos precisa circular a bola com atenção, não pode se afobar, mas também não pode ser excessivamente lento, porque senão a defesa do Fortaleza não vai ser forçada a balançar, como a gente diz no linguajar do futebol. Qual que pode ser uma estratégia? Porque tudo que o Fortaleza quer é justamente isso,
que o Santos, por exemplo, espete o lateral, faça uma saída de 3, que o Santos acaba fazendo, né? O Escobar um pouco mais preso, o Zé Rafael como um meia esquerda, o Roleiser e o Barreal rodando aqui pelo lado direito do campo, e aí você fica com esses jogadores muito longe, né? Então o que o Santos pode fazer, que aliás o Flamengo tentou fazer também, mas não foi muito bem sucedido. Ao invés de espetar esse tanto de gente que vira presa para a marcação do Fortaleza, o Santos pode baixar os seus laterais, o Escobar já faz isso, porque à medida em que baixar os seus laterais, é uma tentativa de atrair os pontas do Fortaleza, para que o Pochettino não fique marcando aqui atrás do meio de campo. Baixa o lateral para tentar fazer subir essa linha. Pochettino marcar o Igor, o Herrera marcar o Escobar. E também com isso, o Santos, com o Zé Rafael, com o Schmidt, atrair a marcação da dupla de volantes Pierre e Lucas Sacha. Essa foi uma estratégia que o Flamengo utilizou bastante, porque se você conseguir fazer os pontas do Fortaleza saltar a marcação e também os volantes buscarem o Zé, buscarem o Schmidt ou o próprio Roleiser, que deve ser marcado de perto, você abre espaço na frente da área do Fortaleza. Para o Guilherme, para o Lautaro, para o Barreal chutar de fora da área, para o próprio Roleiser. Então o Santos vai precisar de circulação de bola rápida, mas não com pressa. Por quê? Em que pese o fato do Fortaleza congestionar o meio de campo para tentar roubar a bola e sair no contra-ataque, percebo que eles têm 2 volantes, o Sacha e o Pierre, com o Santos podendo ter a possibilidade de jogar com 4 jogadores no meio de campo, Schmidt, Zé, Roleiser e Barreal. Então a aproximação desses jogadores, somada a uma troca de passes com intensidade, pode tirar os volantes do Fortaleza da frente da área e também colocar o time do Palermo em situação de inferioridade numérica na zona mais perigosa do campo, que é aqui, para que o Santos possa, enfim, criar chances de jogo, de gol. Então é um jogo que vai exigir paciência. O Fortaleza demonstrou contra o Flamengo ter muita concentração, deu a bola para o Flamengo e saiu no contra-ataque. Foi uma estratégia bem sucedida que, como vocês ouviram a Guigui dizendo, provavelmente será replicada na Vila Belmiro. O Santos precisa tentar fazer um gol quanto antes para tirar o Fortaleza da defesa, como fez contra o Corinthians. Abriu o placar rápido. E também não pode o Santos se lançar ao ataque e se abrir tudo lá atrás, porque o contra-ataque do Fortaleza é letal. E com o Neymar possivelmente relacionado, quem sabe, que o Santos faça o resultado para que o Neymar não precise ir para o sacrifício, porque se o Neymar entrar, significará que o Santos estará ou perdendo ou empatando, precisando do resultado. Tomara que o Santos possa vencer, porque é uma rodada que pode clarear muitas coisas, até porque depois do Fortaleza começa o nosso martírio, a nossa peregrinação. Palmeiras, Flamengo e Palmeiras, 3 vezes no intervalo de 9 dias. E aí, gente, a cobra vai fumar. Amanhã, excepcionalmente, não haverá a nossa live pós-jogo, porque se Deus quiser, eu estarei na Vila Belmiro para acompanhar o Santos, apoiar o Peixe de perto. Mas hoje eu entreguei para vocês 2 conteúdos e no domingo, se houver alguma análise tática possível de ser feita, a gente volta por aqui. Tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, espero que vocês tenham gostado demais desse conteúdo. Não esqueçam de se inscrever no canal da Guigui e a gente vai se falando com o passar do tempo. Ótima sexta-feira para você, se cuide, fique com Deus e um bom jogo para toda a nação santista. Um abraço e até mais.